eu sou a Ariane. Eu sou o Marcelo. Nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história de como chegamos na Nissi. Em 2003, no ano de 2003, nós estávamos passando por uma crise no casamento, no começo do ano. E um convite de uma amiga que já frequentava, que era membro da Nissi, me convidou. E eu fui conhecer. Eu já conhecia Jesus através da minha sogra, que morávamos em São Paulo. Porém, em Paulínia, eu não conhecia nenhuma igreja ainda. Então, ao convite dessa minha amiga, eu fui conhecer a Nissi. Durante esse ano, né, de 2003, aconteceram muitas coisas que houve uma transformação. Eu acredito assim que Deus preparou a Nissi, porque Ele sabia que eu ia passar por algumas coisas que talvez sem o acolhimento da igreja, sem o acolhimento dos pastores, dos membros, eu talvez não suportaria tanto. Eu cheguei na Nissi no começo do ano. Em maio, nós nos separamos, eu e o Marcelo. E eu cheguei na Nissi, assim, foi um hospital, né? Que todo mundo fala que igreja é um hospital, foi literalmente. E Deus me colocou no melhor hospital que Ele poderia. Ali eu fui acolhida com meus filhos, nós chegávamos destruídos e eu não vou conseguir falar. Calma. Respira fundo. E todas as palavras que eu ouvia no mundo... não vale a pena lutar pelo casamento, não vai dar certo, segue sua vida, arruma outra pessoa. Ali dentro eu ouvia totalmente o contrário, era exatamente o que Deus queria de mim. Que eu aprendesse a lutar, que eu aprendesse a batalhar pela minha família. E ali foi um crescimento para mim, para os meus filhos. Eu comecei a participar das tardes de oração, juntamente com as mulheres da oração. Eu fazia visitas, eu me dediquei 100% a Deus. E eu acho que Deus permitiu até que nesse tempo, porque assim, não foi só o casamento, na parte financeira também nós perdemos muita coisa e eu acabei ficando até desempregada nessa época, mas eu creio que foi permissão de Deus, para eu poder vivenciar tudo isso junto com as irmãs da igreja, que me acolheram, porque quando eu estava mal, elas que vinham conversar comigo, o pastor Paulo, a Dalva, em oração, eles se dedicaram 100% para minha família. E ele sempre, não, a sua família, você vai lutar pela sua família, é tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E coisas que no mundo ninguém falava. Porque assim, era o casamento mais improvável do mundo. Um casamento que começou aos 16 anos, que ninguém acreditava, e lá dentro nós encontramos o acolhimento, a força que nós precisávamos. Então eu acredito assim, que naquele ano foi Deus que me colocou lá, para eu aprender tudo isso. E eu cheguei a me batizar também nesse mesmo ano, então foi assim, um ano de transformação. Foi totalmente, não tinha... Mudou tudo, mudou minha cabeça, a maneira de eu tratar meus filhos. Na tarde de oração foi uma transformação, assim, quem pode participar dessa tarde de oração, acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E foi durante 1 ano e meio nós ficamos separados. Foi 1 ano e meio de aprendizado, onde Deus trabalhou comigo e eu tenho certeza que com o Marcelo também, porque 1 ano e meio depois ele veio. No dia que nós nos separamos, o pastor Paulo orou por mim e falou que Deus estava tirando o Marcelo, que eu não queria, para trazer o Marcelo que eu queria, um homem de Deus. 1 ano e meio depois, o Marcelo, nós conversamos. Ele quis retomar o nosso casamento, nós retomamos o nosso casamento, mas com aquele propósito de um homem de Deus, vindo para casa, um homem de Deus. E assim ele chegou na Nissi. Aí ele vai contar um pouquinho de como que ele chegou agora. A minha vinda para Nissi foi uma vitória, né? Foi uma promessa de Deus. Eu venho de uma mãe evangélica, né? Minha mãe não nasci no berço evangélica, né? A minha mãe se batizou, se converteu depois de um tempo, depois já de alguma idade, mas eu sempre acompanhando, né? A vida com Deus da minha mãe. E como a Ariane falou anteriormente, eu tinha conhecimento da palavra do Senhor, porém eu não seguia, né? Eu não ia na igreja, eu ia só com a minha mãe, enfim, mas eu não tinha uma vida regrada com Deus. E o Senhor foi restaurando, nós voltamos. Aí eu conheci a Nissi através da minha esposa. Acabei indo para Nissi, conheci os pastores, o pastor Paulo, a pastora Dalva, o pessoal que acolheu
eu e minha família, eu vim cheio de vícios do mundo, com vários problemas, né? E o pastor Paulo foi trabalhando, foi me ensinando, foi direcionando e foi restaurando a minha vida e o meu casamento. E eu creio que isso foi o que fez a transformação na nossa vida, na minha, da minha esposa, dos meus filhos. Eu acabei me convertendo e batizando na igreja Nissi. No dia do meu batismo, meu filho também, mais velho, ele se batizou também, ele é batizado na mesma igreja que nós. Então, assim, nós temos uma longa história e nós devemos muito, né? Nós somos muito gratos. Devemos não, nós somos muito gratos ao pastor Paulo, à pastora Dalva, à igreja e tudo que fizeram pela minha família e por nós. Eu tive também, depois de um tempo, eu tive um problema também com o trabalho, novamente, e eu tive um problema, um tempo de depressão. Eu fiquei uns 6 meses com uma depressão muito grande. Eu não consegui trabalhar, não conseguia sair de casa, enfim. E o pastor Paulo, vendo essa situação, ele acabou colocando até a igreja dentro da minha casa, né? Para você ver como é que são as coisas, né? Eu não tinha força para ir até a igreja e o Senhor tocou trabalhando e o Senhor sabe de todas as coisas e colocou a igreja dentro da minha casa. Então nós tínhamos um PG, que era toda terça-feira. Isso durou praticamente, acho que 2 anos, não só o pastor Paulo, e isso já vieram outros pastores também apoiando a gente, né? E foi onde eu consegui superar, passar por essa situação. E hoje estamos lá na Nissi, firme e forte, graças a Deus. Só louvando a Deus. E um pouquinho da nossa história, eu acho que é isso aí. Que dure mais 1000 anos, porque tanto como eu cheguei lá, tem muita gente precisando desse mesmo acolhimento. E quem está chegando assim, eu só falo que tem que perseverar, que lá é o lugar onde vão encontrar o acolhimento que eu encontrei. Hoje eu falo que não é um hospital. Eu fui tratada lá, como falam que a igreja evangélica é um hospital. Eu fui tratada, porém hoje é a minha casa, é a minha família. O acolhimento que eu não tive da minha família, eu tenho lá. E eu tenho certeza que tem isso para todo mundo, que dure mais 100 anos.